Muito bem, seja bem-vindo ao Alfa Concursos Públicos Online. Eu sou o professor Pablo. Vou trabalhar com você a maravilhosa disciplina de língua portuguesa. A minha disciplina é a mais importante do concurso público, sem dúvida, não há como discutir. Se você não gosta de língua portuguesa, nós temos um problema para resolver, tá? E lógico, a gente vai resolver ao longo dessas aulas, porque não há coisa mais interessante do que estudar a língua mãe. Bem, o negócio é o seguinte, para você entender como estudar a língua portuguesa, deve seguir alguns passos, e eu vou mostrar esses passos para você. Vou dar um escopo dos principais conteúdos daquilo que aparece na prova de língua portuguesa. E pode confiar que depois dessa aula, a língua portuguesa não vai ser a mesma coisa, você não vai ser a mesma pessoa, nem eu. A partir de agora, você mergulha no mundo dos alfartanos. Já pode se considerar um alfartano e elevar a voz para o nosso grito de guerra de alfartano força. A partir de agora você pode. Então olha só, vamos começar a trabalhar com esse conteúdo. É o seguinte, como é que você vai fazer para estudar a língua portuguesa? Vez ou outra, quando o estudante começa o seu trabalho, fica um pouco frustrado. Por quê? Porque quando ele começa a estudar a língua portuguesa, ele pensa, pelo amor de Deus, eu vou ter que voltar a estudar tudo aquilo que eu já havia estudado há tanto tempo na escola? Sim, vai ter que voltar a estudar tudo isso. Afinal de contas, muitas pessoas falam língua portuguesa, mas não entendem da língua portuguesa. O que acontece é o seguinte, falar a língua sem propriedade vai te fazer um bom comunicador. Quero dizer, você vai dominar a variante popular, a variante mais social. Agora, se você entender a regra, isso vai fazer de você um bom falante. Porque o bom falante de língua portuguesa não é aquele que conhece apenas a forma padrão, tá? É aquele que consegue se comunicar com todas as variáveis. Então, já preste atenção àquilo que eu vou falar para você. Primeiro plano, eu não vou utilizar a variante padrão a todo instante para ensinar você. Talvez você até estranhe isso um pouco, que durante as aulas eu vejo com um exemplo aqui, com regionalismo que é inerente a mim, ou com alguma outra coisa que talvez possa parecer mais jocosa, né, ou assim, mais tranquila, mais simples de entender. Eu faço isso porque, em primeiro lugar, não é necessário terno e gravata para te ensinar a língua portuguesa, tampouco falar o português extremamente rígido para fazer você entender isso. Então vamos lá, com muito bom humor e muita boa vontade, estudar o maravilhoso conteúdo de língua portuguesa. Como é que você vai fazer isso? Eu coloquei aqui um plano, tá? Uma estratégia para você utilizar. Você, a partir de agora, é esse cara aqui. Talvez mais bonito ou mais feio, mas você é um alfartano. E o alfartano sabe que a responsabilidade não tarda. E qual é a responsabilidade? Acabarmos com a prova de língua portuguesa. Degolarmos a prova de língua portuguesa. A partir de agora, sua caneta será sua espada e você vai desembainhá-la nos momentos de batalha. Tá bem? Parece uma metáfora estranha, mas ela é verdadeira. Você, alfartano, vai adotar 3 frentes para a sua estratégia de estudo. Quais são essas frentes? A primeira, a frente teórica, a segunda, a frente de exercício, a terceira, a frente de leitura. Ou seja, eu vou pegar aqui e vou dividir 100% do seu tempo. De que maneira? Imaginemos então, aqui, eu tenho o tempo em 100% e preciso dividi-lo, tá? Para saber o que é que você vai estudar mais. Então, vamos analisar aqui. Teoria, você vai guardar 30% do seu tempo para estudar teoria. Como assim estudar teoria? Ler uma boa gramática, pegar o meu material, fazer revisão dele, fazer resumo, tentar entender a regra, tá? Ou seja, o seu trabalho aqui vai ser buscar o esqueleto da gramática e abraçá-lo. Por quê? Porque se você não tiver uma boa base teórica, você não consegue responder as questões. Portanto, a teoria tem que equivaler a 30% do seu estudo. Aí, depois desses 30%, você vai dedicar 40% do seu estudo à resolução de exercícios. Com a língua portuguesa é assim, você tem 30% de teoria, 40% de exercício. Por que mais, Pablo? É evidente, porque você vai trazer a teoria para cá, que você vai exercitar aquilo que você estudou. E é evidente que não existe uma questão difícil. Preste atenção no que eu vou falar. Não existe questão difícil. Existe aquela questão que você fez pouco, né? Que você não fez muitas vezes, então talvez você não entenda a questão. O fato é, esses exercícios vão ajudar você a ficar malandro,
a entender como funciona a banca, como o elaborador da questão raciocina para fazer a sua prova. E é isso que você quer. Você quer rastrear a ideia do inimigo para aplicar o golpe fatal. E aqui, ó, mais um pouquinho. Então você tem o que aqui? 30 e 40, já temos 70% do seu tempo. Você vai dedicar os outros 30% a quê? A leitura. Aí você fala, mas como assim leitura? Leitura, cara. Você tem o hábito de ler? Puxa, se você não tem o hábito de ler, se agora você fez assim, quer dizer que você está lascado. Eu não vou mentir pra você. Você tem que ler, cara. Toma vergonha, vai ler um pouco. Como assim vai ler um pouco? Vai ler um pouco de jornal, vai ler um pouco de revista. O senhor vale Capricho? Não, não vale Capricho, nem toda teen, nem revista adolescente, tá? Tem que ler revista boa. Ah, professor, mas eu posso ler livro técnico? Pode, da sua área. Ah, eu sou formado em engenharia, sei lá, de alguma coisa. E eu só leio essa parte de engenharia. Então tá bom, você só vai entender o texto de engenharia de alguma coisa. Não é assim. Por isso que eu coloquei leitura, mas ó, de fontes variadas. Talvez você não saiba, mas ler poesia é super importante para isso. Eu sei que você torceu o nariz quando eu falei poesia, então larga a mão de ser jaguara e não vê uma de aluno rebelde. Ai, poesia nada a ver. Não é assim. Você tem que ler poesia por quê? Vai que aparece lá no seu concurso a fonte, o texto, e é um trecho de poesia. Vai que aparece lá no meio um baita de um poemão do Carlos Drummond de Andrade, ou Cecília Meirelles, Manuel Bandeira. Já pensou como é que você vai se virar se você não entende a interpretação do texto poético? Aqui é a hora de você arrumar. Não só o texto poético, texto dissertativo, procure ler muita notícia, tá? Mesmo texto de lei, quando você está estudando direito, você tem que fazer análise do esquema, da estrutura da língua portuguesa dentro do texto. Por isso, essa divisão é importantíssima para você começar o seu estudo. Beleza? Então, 30, 40, 30. Fazendo isso, você vai progredir muito com relação à língua portuguesa. A primeira dica que eu vou dar é a seguinte. Além do meu material, o que é que você precisa de ter, tá, para estudar bem língua portuguesa? Um pequeno caderno para fazer resumos. A cada aula que eu der para você, você vai ter que resumir. Por que resumir? Porque quando você resume, você monta uma estratégia de estudo, você coloca ali de maneira assim, breve, os comentários mais importantes, você faz um resumo estratégico, cria um mapa mental para poder organizar seu estudo. Fazendo isso, já está muito bom. Outro apoio, um dicionário. Todo estudante de língua portuguesa, digo mais, todo falante de língua portuguesa deveria ter na sua casa um bom dicionário. Professor, eu não tenho dicionário impresso, nem vou comprar. Baixa da internet, não seja sem vergonha, porque você encontra em qualquer lugar. Dicionário é importante porque ajuda você a aumentar, a ampliar o seu vocabulário se você for um bom leitor. Tá? E é claro, uma gramática. Por quê? Porque a gramática é como se fosse o seu código lá no direito constitucional. Quando você estuda um direito constitucional, um direito qualquer, você lê a lei, não lê? Evidentemente. É por isso que você necessita da gramática, porque ela também é a lei. Tá bem? Joia. Então, tendo isso, você já pode caminhar para o estudo. Agora, tenho certeza de que você já estudou a língua portuguesa e quando você estudou, ou você odiava a matéria, ou você até achava legal, mas não tão legal assim, porque na maior parte das vezes a professora de língua portuguesa é meio velha, xarope, né? E ela não ensina bem. Na verdade, a maior parte dos professores de língua portuguesa não gosta de língua portuguesa. Ensina porque foi aquilo que sobrou para eles. Cara, eu amo a língua portuguesa. Então eu digo para você que isso aqui é fácil, mas é fácil porque você tem que se organizar. E se você se organizar, aí sim, aí você vai concluir a mesma coisa que eu concluí, que é fácil. Então, preste atenção. O professor de língua portuguesa é aquele cara que só leu e decorou ou tentou entender assim, com um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de vontade, ele empreender esse exercício. E é por isso que ele leciona. Mas você pode ficar tão bom quanto. Como? Se você estudar muito, se dedicar muito. O primeiro passo para a língua portuguesa é buscar a organização. Entender o que é que nós estudamos? Como nós estudamos? Com que propósito? E buscando o quê? É exatamente isso que eu vou fazer agora. Quero mostrar para você quais são os níveis de análise dentro de uma língua. Quais são os níveis de análise da língua portuguesa. Então assim, vou dividi-la em 5 níveis. Por que 5 níveis? Porque cada nível vai dar conta de um assunto. Vou ampliar esse leque para que você não pense que português é uma coisa só.
Vez ou outra eu encontro algum aluno por aí, o cara fala, professor, português é só interpretação. Eu digo, seu zóio, meu, nada a ver. Não é só interpretação. Por quê? Porque há muito mais além da interpretação. Existem elementos estruturantes da língua portuguesa que carregam a boa interpretação. Então vamos lá. Nível fonético. O que é esse? É aquele responsável pela emissão, tá? E pela articulação dos sons presentes na língua. Sons da fala. Então aqui você estuda fonema, aqui você estuda o alfabeto fonético, você estuda a ideia de dígrafo, tá bem? Essa parte é super interessante, apesar de não ser a mais cobrada nos concursos públicos. Bem, e aqui eu posso dizer, graças a Deus. Por quê? Se fosse a mais cobrada do concurso público, ia ter muita gente catando letra e fonema dentro da sentença. Ia levar um tempinho para a pessoa se acostumar a isso. Tá? Lógico, consegue. O nível morfológico, presta atenção a essa palavra aqui, ó. Morfo, do grego tem a ver com o quê? Forma. Lógico, estudo. Estudo da forma da língua. Então, aqui na verdade, nós temos uma preocupação com a estrutura dos vocábulos, mas não apenas isso. Estrutura e quê? E classificação, tá? Estrutura e classificação das palavras. Aqui então você estuda aquelas classes: artigo, adjetivo, advérbio, substantivo. Essa parte é uma delícia. E eu já falo para você, se você tem algum problema com a língua portuguesa, provavelmente seu problema está aqui, na morfologia. Por quê? Porque ela é a base da pirâmide. A morfologia está aqui, é ela que sustenta a língua. Tudo que você faz na língua portuguesa, isso depende da morfologia. Aí, a sintaxe. A sintaxe é sintaxe que se fala, não é sintaxe, tá bom? O nível sintático ou sintaxe está preocupada com a função das palavras, tá? Função das palavras ou das orações. Quero dizer, enquanto você tem na morfologia o que seria o RG da palavra, né? A identificação dela, o que ela é, a sintaxe tem a ver com a carteira de trabalho. Que função ela desempenha? Qual o papel dela? Ela trabalha com o quê? Tá bem? Então aqui seria a carteira de trabalho da nossa palavra. Tá? Já vamos pegar um exemplo aqui, ó. Você que está me vendo aí, ó, presta atenção. Morfologicamente sou o professor Pablo, criatura do sexo masculino, 1,83 m, alguns quilos que eu não vou contar, a idade, etc. Essa é a minha classificação morfológica, estrutural. Agora, a sintaxe depende. Encontrando você agora, nesse nosso relacionamento, a minha função é de professor, sua função é de meu aluno. Mas se eu estiver caminhando pela rua e vir você, a minha função é de seu amigo. Morfologicamente eu não mudo, ainda sou a mesma criatura, mas a minha função vai ser diferente. É isso que acontece com as palavras na sentença. Muito fácil, muito tranquilo isso aqui. O nível semântico é aquele que está ligado ao significado, tá? Significado do quê? Das palavras ou das expressões. Quero dizer, quando você analisa um termo, você tem que pensar se ele possui um sinônimo, se ele tem um antônimo, se ele tem lá heterônimo, se tem um hiperônimo, hipônimo, parônimo. Quer dizer, o dicionário começa a caminhar aqui. Mas digo começa, porque ele só vai encontrar o final de sua caminhada quando chegar ao nível pragmático. Como assim, professor? O nível pragmático é aquele que tem a ver com o sentido, tá, das palavras ou das expressões, mas esse sentido não é deslocado, é o sentido atrelado ao quê? A um contexto comunicativo. Sentido ligado a um contexto comunicativo, quero dizer, o momento de análise de uma sentença. Quando você tem que fazer análise de uma sentença, você bate aqui, ó, no nível pragmático, a intencionalidade de quem diz alguma coisa, a intencionalidade ou a prática, tá, da fala contextual. Beleza? Agora que você entendeu essa noção de pragmática, semântica, sintaxe, morfologia e fonética, já dá para antecipar um conceito. Eu vou escrever aqui do ladinho, ó, tá? Para você entender. Quando nós somamos a ideia de semântica e de pragmática, podemos identificar dois sentidos possíveis, tá? Como assim? Os sentidos da língua, que vez ou outra são cobrados em concurso público. A diferença do sentido chamado
sentido denotativo, tá? E o sentido chamado sentido conotativo. Beleza. Isso aqui não é difícil, é super simples. Já pega esse aqui, é a primeira coisa que eu vou te ensinar, tá? Então, ó, sentido denotativo, quando uma expressão está empregada no sentido denotativo, você já pega esse D aqui, ó, D de dicionário. Esse aqui é o sentido literal, tá? Sentido literal, ou se você preferir, o sentido real, sentido do dicionário, tá joia? Se eu disser assim, ó, viu, chuta a bola aí pra mim. Chuta a bola aí para mim, tá no sentido denotativo. O cara vai pegar aí, ó, pum, bicudo. Agora, conotativo já não é isso aí. Conotativo é o sentido das figuras de linguagem. É aquilo que nós chamamos de sentido o quê? Figurado. Muito fácil de entender isso aqui. Sentido figurado, então, se eu disser assim, nossa, cara, minha educação é a bola da vez agora. Não, como assim a bola da vez? Vamos chutar a educação, então? Isso é uma figura de linguagem para modificar o sentido da expressão. Então já pega isso aqui, ó, a diferença entre denotativo e conotativo. Super importante para você começar o estudo. Beleza? Beleza. Agora vamos pegar isso aqui, ó, e espalhar nesse exemplo. Como assim espalhar no exemplo? Ué, vamos fazer uma análise morfológica, análise sintática ou de sentido para ver se você entende isso aí. Olha só, Mauro gosta de gramática. Isso aqui é conotativo ou denotativo? Eu tenho certeza que você falou aí do lado, é denotativo, claro que é, porque isso aqui é o sentido literal. Então aqui, ó, denotativo. Logo aqui abaixo, infelizmente, Margarida não apareceu. Conotativo ou denotativo? Você, ó, denotativo, claro, porque é o sentido real. Rosa é uma flor. E professor, depende. Depende do quê? Depende do contexto. Veja bem, se eu estou falando aqui da rosa, plantinha, e falo rosa é uma flor, beleza, é sentido denotativo. Mas se eu estiver falando da minha vizinha, que se chama Rosa, nossa, Rosa é uma flor, cara. Ela é muito querida. Então daqui o sentido é o quê? Conotativo. Ou seja, você acabou de aprender uma regra, que para a língua portuguesa, tudo que você vai falar depende do contexto. Para você poder fazer uma análise competente, tudo depende do contexto. Tá? E aqui eu só fiz análise de sentido. Mas vamos pegar aqui, ó, se eu fosse fazer uma análise morfológica. Morfologicamente falando, teríamos Mauro é um substantivo, gostar é verbo, de é preposição, gramática é substantivo. Nossa, professor, está muito rápido. Calma, que quando eu acabar essa parte relacionada à morfologia, você vai saber fazer isso da mesma maneira. Tá bem? Aí, a palavra infelizmente é formada como advérbio, mas está na categoria de palavras denotativas, então ela transita. Advérbio é uma palavra denotativa. Margarida é um substantivo, não é um advérbio. E apareceu é um verbo. Oh, que fácil. Rosa é um substantivo. Aí você fala, eu achei que era uma cor. Claro que não, meu. É róseo, a cor é róseo. Aí aqui, ó, esse é um verbo. Uma, nesse sentido, eu estou usando isso como um artigo, tá? E flor, é adjetivo. Claro que não. Claro que não. Isso aqui é um substantivo. Pronto. Fiz uma análise que a gente pode chamar de análise o quê? Morfológica. Mais pra frente, você vai estudar a sintaxe. Na sintaxe você vai entender que eu posso pensar assim, olha, Mauro aqui é um substantivo. Mas em relação aos outros elementos, que função é essa? A função dele é ser um sujeito. Por quê? Porque é ele que gosta de gramática. Aqui eu tenho um verbo transitivo indireto. Esse de gramático você analisa como objeto indireto. Professor, calma aí, tá muito rápido. Não, meu querido, estou te explicando que isso aqui é uma possibilidade de análise. E você vai ter que saber fazer isso. Mais à frente você vai entender isso aqui. Por isso que eu digo, estude gramática de maneira pausada. Quero dizer, terminou um pedaço? Dá uma respiradinha, tá? Coma alguma coisa, volte, releia. Gramática é assim, é para os perseverantes. Deixa eu analisar esse rosa é uma flor. Ó, pensando aqui comigo, quem é uma flor? Você fez aí, rosa, claro. Então ela é o sujeito dessa sentença, não é? É. Esse verbo aqui, ó, não está exprimindo um estado? É evidente, tá? E essa expressão, uma flor aqui, não está caracterizando a rosa? Lógico que tá. Então, se está dando uma qualidade para ela e está desse lado, a gramática manda chamar isso aqui de predicativo do sujeito. Isso aqui é uma coisa muito legal, tá?
tá joia? E você vai aprender a fazer isso, porque eu confio em você, cara. Se você chegou até aqui, ó, é que você tem vontade. Então, vamos lá estudar essa matéria. Há muito mais coisa para estudar, então simbora, fartando. Vamos lá. O negócio agora é definirmos as classes de palavras. Se você não se lembrava delas, chegou o momento. Pega o seu material aí e me acompanhe. Olha só, a primeira das classes de palavras é o artigo. Professor, eu não lembro o que é um artigo, então está na hora de lembrar. O artigo é um termo que tem por função particularizar. Então, ele particulariza um termo, um substantivo, tá? E aí vamos colocar um exemplo para você aqui, ó. A palavra o, a palavra a podem ser artigos, beleza? É só para você lembrar um pouquinho. O adjetivo tem que função? O adjetivo é um termo que pode qualificar, tá? Ele qualifica, ele indica origem ou ele caracteriza. Mas basicamente ele é um qualificador. Vamos colocar um exemplo aqui, ó. A palavra sagaz, tá joia? Você pode anotar qualquer exemplo que você quiser aí no seu material. Isso aqui é só para você nortear. Eu estou só estruturando o seu estudo aqui, só para rememorar, deixar mais fresco o conteúdo na cabeça. Advérbio é a palavra que tem por função exprimir uma circunstância, tá? Exprimir a circunstância. Depois eu defino melhor isso aqui, ou seja, circunstância sobre verbo, adjetivo, advérbio, etc. Então aqui, ó, você tem o que? Um termo circunstanciador. Vamos pegar a palavra bem. Bem é um exemplo de advérbio, tá joia? Tranquilo. Conjunção, fica de olho, tá? Super importante. A conjunção é um termo de função conectiva, tá bem? Aí você fala, Pablo, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele serve para conectar palavras ou orações. E isso aqui é super importante porque é um dos termos mais cobrados no universo do concurso público. Quando chegar a hora de você estudar aqui, você tem que ler até sair sangue dos olhos, rapaz. O negócio é isso aí. Agora, função conectiva, vamos pegar um exemplo. A palavra que pode ser uma conjunção, tá bem? Fácil pra caramba. Aí, interjeição, professor, eu não sei o que é. Olha, infelizmente é uma das categorias menos cobradas, não é menos cobradas. Interjeição é a palavra que indica um estado de espírito momentâneo, tá joia? Estado de espírito momentâneo. Então imagine você estar caminhando pela rua tranquilamente, aí vem uma pessoa com um daqueles ferros de fazer muro assim, ó, de ponta e te estoca na paleta. O que é que você fala? Ai, né? Alguma coisa desse tipo. Ai, ui. Bem, ui você não ia falar para esse caso. Mas assim, a expressão ai que está aqui é uma interjeição. Tá joia? Vamos pegar outra aqui, ó. Ui, interjeição. Aí você está surpreso. Nossa Senhora, né? O nossa aqui, ó, é uma interjeição. Beleza? Beleza. Aqui na região em que eu moro existe uma. Capaz. Você fala alguma coisa, a galera não acredita e fala capaz. Isso é uma interjeição. Beleza? Beleza. Aí fala, professor, mas e palavrão, essas coisas da natureza? Interjeição também. Mas fica sossegado que não chegou o momento. É só para definir. Numeral é a palavra que pode indicar o quê? Pode indicar quantidade, tá? Pode indicar o quê? Posição, pode indicar multiplicação e também pode indicar o que? Fração. São os numerais lá, cardinais, ordinários, multiplicativos e fracionários. Então você pega 2, segundo, dobro, meio, são os numerais. Basicamente, identificar isso aí. Tranquilo, fácil pra caramba. Chegou outra, essa aqui você coloca piscando vermelho. Por quê? Porque a preposição. A preposição é uma coisa super importante. Também uma palavra de função conectiva, tá? Mas esse é o conectivo daquilo que nós chamamos, é o conectivo da regência. É super importante você entender esse conceito aqui, ó. Conceito de regência. Isso aqui é super cobrado nas provas. Aí já vou passar algumas preposições para você. De, como, para, tá bom? Se você não entender muito bem essa parte de preposição, fica impossível estudar sintaxe, fica impossível estudar a ideia de acento grave indicativo de crase.
Então, quando chegar o momento das preposições, você veja, reveja, decore e já marque que isso aqui vai ser prioridade no seu estudo. Beleza? Beleza. Aí, olha só. Pronome. Minha Nossa Senhora. Talvez uma das definições mais controvertidas, porque o pronome pode fazer muitas coisas. Dentre essas muitas coisas, eu vou destacar aqui retomar, tá? Retomar ou substituir um termo qualquer. Retoma ou substitui. Vamos pegar aqui a palavra eu ou a palavra cujo, que são pronomes, tá? Eu recomendo que você anote esses exemplos no seu material. Não pode ficar só de sem vergonha e olhando assim para mim, né? Você tem que anotar alguma coisa também. Aí, ó, substantivo. Vamos entender uma coisa? Substantivo é a palavra que dá nome a seres ou a conceitos presentes na língua. Então, coloque lá esse termo aqui, aquele termo que dá nome, tá, às coisas. Ele serve para denominar. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, José. José é um substantivo. Mesa. Mesa é substantivo. Fé, aluno, etc. E por fim, verbo. Essa classificação já tinha bem antiga, né? Palavra da ideia de ação, ideia de estado, ideia de mudança de estado ou ainda de fenômeno da natureza. E possui a característica de poder ser conjugada. Por exemplo, falar. Por exemplo, estudar. Beleza? Beleza. Essa parte sossegada. Eu já vou sair daqui, já vou engatar na primeira das classes. Venha comigo sem preguiça, tá? Artigo. Quero que você dê uma olhada nisso aqui. Então, a definição do artigo. É um termo que particulariza o substantivo, tá? Na verdade, quando ele está anteposto a um elemento, ele tem a característica de substantivá-lo. E daí ele pode particularizar de uma maneira definida ou indefinida. Os artigos definidos são o, a, os, as. Os indefinidos, um, uma, uns, umas. Beleza? E como é que você emprega esses elementos? Você pode empregar na ideia de definição, generalização ou indefinição. Pensa, por exemplo, você que tem criança em casa. Teu filho fala, papai, o homem da loja veio aí. Ele está usando o. Esse o homem quer dizer que você sabe quem é o cara ou o moleque sabe. Mas é o homem, é definido. Quando ele diz assim, um homem da loja veio aí, eu não sei que homem é esse. Está indefinido. Então aqui, ó. Beleza, fácil pra caramba esse caso de definição e generalização. Pensa, se eu disser assim, ó, acabei de ver um acidente, velho, mulher dirige mal. Todas as mulheres ou aquela lá apenas? Todas as mulheres, né? Até você concordou. Então, olha só, o que acontece? Generalização. Quando você não tem o artigo, você generaliza. Quando você tem, você particulariza, definindo ou indefinindo. Beleza? Substantivação. Toda vez que você coloca um artigo à frente de uma palavra, ela vira um substantivo. Por exemplo, estudar é um verbo, tá? Mas se eu colocar o estudar, o que acontece? Vira um substantivo, vira a ação de estudar, o ato de estudar, substantivação. Beleza? Beleza, olha aqui, ó. Mudança de sentido. Cuidado, que apenas mudar o gênero aqui, ó, o gênero do artigo, né, de masculino para feminino, você já pode mudar o sentido. Qual é a diferença de falar o caixa e a caixa? Ah, aquela menina é a caixa do mercado. Pera aí, se ela for a caixa, ela tem que vir com um lacinho também que é de presente, né? Aí ela é a caixa do mercado. Não, ela é o caixa. Quando eu faço essa alteração aqui, ó, eu mudo o sentido do substantivo, mudo a palavra. Por fim, entenda, quando eu empregar o artigo ao lado da palavra todo, eu vou dar a ideia de totalidade. Por exemplo, esse é um problema que ocorre em todo estado, todos os estados. Esse é um problema que ocorre em todo o estado, no estado em sua totalidade, tá bem? Isso acontece pelo emprego do artigo definido. Super simples, super fácil, tá joia? Simbora estudar mais um pouco, porque é necessário. Vamos lá!